Aqui nós estamos diante da casa empresa. Aqui também era conhecido como Solados Largos, daquela parte, onde fica os dormitórios da família. Atualmente quem fica lá naquela parte, no quarto, janelões, era uma casa. Atrás desses janelões tem um grande telhado, que eu quero ver umas festas. E na parte de baixo do escritório, era considerado o shopping center, né, da nossa região. Eles tiveram na segunda fase econômica de Parnaíba, que eles exploraram a carnaúba, o babaçu e a pecuária também aqui na nossa região, dando continuidade ao trabalho da família Dias da Silva. Então aqui eles construíram esse casarão próximo ao rio, se vocês verificarem, dá mais ou menos uns 15 metros dessa casa até a margem do rio Igaraçu, que dá até o Oceano Atlântico. Então as mercadorias vinham pelo Rio Igaraçu. Eles também foram eles que trouxeram os primeiros carros da Ford para cá, para a nossa região, trouxeram os tratores, foram eles que colocaram a iluminação elétrica da nossa cidade, eram os donos da Ilha do Caju, que trabalhavam com turismo ecológico, mas antes eles trabalhavam com a pecuária. E teve um período também que essa casa funcionou como uma pousada histórica. Esses janelões foram transformados em 5 apartamentos, sempre retratando o período da época. Os hóspedes contavam com os objetos originais, as camas originais, né, que era da família do início do século XIX. Não tinha televisão, eles cortavam contato zero dentro dessa casa, para fora da casa, para que eles se remetessem à época. Tanto é que não tinha televisão, como eu falei, e nem tinha telefone nos quartos. Né? Os funcionários se vestiam também com roupas da época. Essa família foi responsável na história por uma boa parte do desenvolvimento da região. É uma família da Inglaterra, da região de Liverpool. Aqui é o casarão da Dona Alta. Então, assim, Dona Alta foi uma escrava que teve sua liberdade comprada, né? Ela foi liberta pelo um militar francês que se apaixonou por ela. Ele construiu esse casarão, né, para eles viverem juntos, construírem família. Daí, depois de alguns anos, ele foi chamado para uma batalha, né? E aí as embarcações saíram aqui do Porto dos Barcos, ele saiu aqui do Porto dos Barcos, pelo Rio Igaraçu, até ir para a Europa para essa batalha. Passaram-se anos e ele não voltou. Ela mandou construir aquela parte de cima, porque de lá dá para ver o rio, chegava de lá para ver as casas, porque ela sempre tinha esperança de que ele estava voltando e ela queria ver ele desembarcando. E até que um dia chegou um mensageiro com uma carta, e nessa carta tinha dito que ele havia sido morto em batalha. Mas ela não perdeu as esperanças dela e continuou lá. Passaram-se tempo, ela naquela época não se cogitava que poderia ser uma depressão, mas ela teve uma depressão, né? A gente vendo hoje, estudando direito da história, ela teve uma depressão, ela não conseguiu comer, ela ficou vidrada só no rio, esperando ele voltar, sendo que ele já viu o corpo. E ela acabou morrendo lá naquele local, né? De fome, de sede, porque ela não queria beber.
aí depois essa casa virou uma cadeia, né? Que se chamava antigamente cadeia. Já funcionou o Colégio Miranda Osório, já funcionou a sede do Banco do Brasil. Nos anos 90 fizeram um restaurante na parte de cima, na parte de baixo. Era uma casa noturna, era o quê? Sei lá. Aqui nós estamos diante de uma capelinha datada de 1711, Capela Nossa Senhora de Monserrate. Então, Me conta aqui a história, Adriana, dessa capela. Então, a capela também ela é conhecida como Ermida e Nossa Senhora de Montserrat, ela foi uma doação dos portugueses para nossa vila, na época era vila, e ela ficava instalada aí. Teve uma rebelião nesse ponto aqui, com o líder indígena Manduladino, que está nos indígenas, né, daqui da nossa região. E o Manduladino, quando criança, foi levado pelos padres jesuítas lá em Minas Gerais. Lá ele se revoltou, né, tocou fogo, lá onde ele achava que não era legal para ele, e ele voltou para cá, para Parnaíba, né, para essa nossa região. Ele já veio com o intuito de tomar suas terras dos portugueses, elaborou um esquema de batalha, né, com arcos e flechas e armas de fogo, e falou de que seria a batalha. Só que num dessas reuniões, um dos índios contou toda a história para os portugueses. Os portugueses se prepararam, tiraram a Nossa Senhora de Monserrate daqui e levaram para a Capela de Piracuruca, no qual ela se encontra até hoje. Nunca ela voltou. Já teve algumas tentativas com bispos, arcebispos, mas não conseguiram trazer ela de volta para a nossa capela. Então, houve a batalha nesse ponto aqui, onde, infelizmente, foi aqui que começou a ser dizimados os índios, e aqui foi nessa batalha, atravessando o rio Garaçu, que Manduladino foi morto e alvejado. Não tinha como eles ganharem, devido a eles só terem arco e flechas e poucas armas, como os portugueses tinham muitas armas. E a tribo que estava na época aqui ocupando eram os Tremembés, né? Os Tremembés. Aqui sempre ocupou os Tremembés. Nós temos aqui o azulejo português, que é o branco. Azul. E a casa não pertenceu à Madeira Brandão, mas é mais conhecido pela esposa dele, Luísa Amélia, que foi a primeira poetisa considerada poetisa do estado do Piauí. Luísa Amélia, ela escrevia os seus poemas, seus contos, mesmo só dentro de casa. Ela não divulgava, porque naquela época não podia, né? A mulher não podia ser culta, não podia escrever, mas o esposo dela deixava, contanto que ela não botasse para fora, né? E aí, quando ela faleceu, foi encontrado as caixas dela com todos os seus poemas. E um dos poemas dela tinha que ela gostaria muito de ser, quando falecesse, ser enterrado debaixo do pé de gamileira, que é uma árvore frondosa, à sombra. Só que ela não foi enterrada debaixo do pé de gamileira. O que aconteceu? Não sei quanto tempo depois, a gamileira saiu de dentro do túmulo dela e fez toda a sombra no túmulo dela. Se você não estiver acreditando, a gente vai lá e eu lhe mostro o túmulo dela, com a gamileira abrindo o túmulo dela e fazendo a sombra que ela queria. Como foi isso, Adriana? Ninguém sabe dizer até hoje. Ninguém. Bem, aqui nós estamos na Praça da Graça, no centro de Parnaíba, e nós estamos aqui diante do Monumento da Independência, que é um monumento em homenagem à proclamação da independência do Brasil em Parnaíba, que foi datado de 19 de outubro de
1822. Essa data é a data que foi criada também a data do aniversário de nosso estado. Então, o estado do Piauí aniversaria na data que foi proclamada a independência do Brasil em Parnaíba. Bem, aqui nós estamos diante da igreja de Nossa Senhora do Rosário. Mas aqui tem uma curiosidade. Por que uma igreja ficaria tão próxima da outra, já que cultua o mesmo Deus? A história é a seguinte: na época que a igreja Nossa Senhora da Graça terminou, as missas rezadas lá só contemplava a participação dos brancos. Os negros e escravos assistiam à missa do lado de fora. Um belo dia, Simplício Dias, sensibilizado com a população escrava, construiu a igreja Nossa Senhora do Rosário, para que os escravos pudessem assistir sua missa dentro de uma igreja. Mas ela começou a ser erguida, ser construída em 1725. E aquela data de 1936? Primeira reforma dela. Primeira reforma foi 1770, foi 1936. Pouco antes do início da Segunda Guerra. Aqui nós estamos entrando na igreja de Nossa Senhora das Graças. Certamente toda essa parte aí devia ser vinda de Portugal, né? Vou te contar uma história sobre tanto esse altar como esse. Teve há mais de Senhora da Graça. Você sabe a diferença de Nossa Senhora da Graça para Nossa Senhora das Graças? Não. Pois tem uma diferença. Qual é? Nossa Senhora da Graça, que é a nossa imagem, que é a nossa igreja catedral, ela está alimentando o menino Jesus, olha lá, mamando. E Nossa Senhora das Graças, ela está de braços abertos, emanando graças aos seus fiéis. Então, essa aqui É Nossa Senhora da Graça. da graça. A graça de dar amamentar. A graça de amamentar. E das Ela graças, está de braços abertos, está de braços emanando graças a toda a todos os população, fiéis. todos os fiéis. Aqui nós estamos no altar da igreja, onde aqui é localizado a porta que liga a um túnel, e esse túnel sai na casa dos Simplícios Dias. Eles não usavam a rua para vir para a igreja, porque eles se achavam os maiorais, então eles vinham pelo túnel e sentavam do lado do padre. Eles não assistiam a missa lá, assistiam a missa no altar. Restaurador. Esse suposto restaurador, ele começou a trabalhar no altar e aqui onde fica a família Dias. Ele começou a tirar o ouro, todinho e passar tinta. Quando foi descoberto, e ele soube que foi descoberto, ele foi-se embora com o ouro. Só ficou em ouro aquela parte de cima, essa parte toda aqui é tinta, essa aqui também é tinta, a gente só consegue ver a parte de cima que é ouro. Então, na restauração
Ele retirou o ouro, ficando só algumas partes de ouro. E colocou uma tinta muito parecida com o ouro. E fugiu. E aqui as sepulturas de Domingos Dias da Silva, Pai de Simplício pai de Simplício Dias, e de Raimundo Dias. Raimundo Dias. Ele teve 2 filhos. Aqui também tem uma história interessante da filha de Simplício Dias. Ela está sepultada aqui e que a história conta que ela foi assassinada por um escravo que não tinha sido correspondido em seu amor por ela. Qual era a idade dela, Adriana? Ela tinha em torno de 18 a 22 anos. E aqui tem uns dizeres na lápide. Meu Deus, incompreensíveis nos são os segredos do destino. Seu extremoso esposo, o capitão José Francisco de Miranda, e amantes filhos, em testemunho da intensa dor e pungente saudade que os oprimem, mandaram colocar este pequeno monumento que encerra seus venerados restos. Dona Carolina Tomásia Dias de Seixas Miranda. Nome da vida dele. Virtuosa esposa, carinhosa mãe, boa amiga, filha legítima do coronel Simplício Dias da Silva, Dona Maria Isabel Tomásia de Seixas e Silva. Nasceu nesta cidade da Parnaíba, aos 17 de outubro de 1801, vítima da crueldade, execrado monstro. Não, foi mais de 22 anos. Perdeu sua preciosa existência aos 27 de agosto de 49. 1850. Bem, aqui é a casa dos Simplícios Dias. Eles foram que, em determinada época aqui da Parnaíba, desenvolveram muito a região e construíram a igreja de Nossa Senhora das Graças, que hoje é a catedral da região. E aqui havia a imagem de Nossa Senhora das Graças, serem devotos da Senhora das Graças, e a passagem da casa para a igreja era em formato de corredor. Aí eu ia falar. Então, se vocês estão percebendo o detalhe, em cima ali da imagem tem esse gancho. E esse gancho é que eram penduradas as roupas ensanguentadas dos escravos que não lhe obedeciam. Inclusive do escravo que matou sua filha. Você pode tirar uma foto minha depois? Tá. Bem, aqui nós estamos diante do túmulo da poetisa Luísa Amélia de Queiroz, a primeira poetisa do Piauí, e mostrando aqui a gameleira saindo de seu túmulo, onde ela foi enterrada, provando aqui que o seu desejo, antes de morrer, que ela seria enterrada debaixo de uma gameleira. Isso não aconteceu. Porém,
Após o seu sepultamento, a gameleira saiu de seu túmulo. Está aqui, que é a sombra muito frondosa. Essa aqui que eu sempre tento procurar saber o que que é, mas não. Só tem em 134. Porque eu acho que a data estava aí, ó. E aí não colocaram a data do casamento. E não tem data. Mas era do século Século XVIII. XVIII. Nós estamos mostrando um pouco desse fato místico, né? Que história interessante.